Fala, designers, tudo bem com vocês? Legal demais ver vocês aqui comigo, buscando conhecimento para aprender Illustrator. É um salto enorme na carreira, essa mudança para o Illustrator, onde proporciona para a gente novas oportunidades de crescimento profissional. Hoje, a gente vai aprender um pouco da ferramenta Mesclar no Illustrator, onde a gente consegue efeitos incríveis, onde a imaginação que manda, sabe? O que a gente pode desenvolver de perder de vista. Eu sou o Rodrigo Aguiar, designer gráfico há bastante tempo e especialista em Illustrator. Bora lá pro computador? Então, já estou aqui com uma prancheta de 1080 pixels por 1080 pixels, onde a gente vai começar o nosso trabalho. Beleza? Vou diminuir um pouquinho aqui o zoom. Primeiro, vamos já deixar um fundo preparado para a gente entender o primeiro efeito que a gente vai fazer. Vamos criar um quadrado, vamos criar um processo diferente. Vou clicar, eu quero um quadrado de 1080 pixels por 1080 pixels. Um quadrado branco está aí, eu quero um quadrado sem linhas, vamos deixar branco por enquanto. Com a ferramenta alinhar, vou alinhar pela prancheta, centro, centro. Tá aí nossa prancheta. Vamos escolher uma cor aqui e já vamos partir para um degradê, tá? Vamos colocar um degradê, ferramenta degradê, clica aqui na barrinha, degradê de preto para branco, mas não é isso que eu quero. Vamos colocar aqui do lado de cá um magenta rosa, só que eu não quero esse rosa aceso desse jeito, esse magenta aceso. Eu quero ele bem fechadinho, quase preto, tá? Então aqui vamos usar o HSB, que é o HSB, Hue Saturation e o brilho, né? A matiz, a saturação e o brilho. Vamos baixar o brilho dele para quase preto. Tipo, vamos colocar aqui em 6. Beleza, parece preto, né? Do outro lado, vamos colocar um tom de ciano. Só que vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar esse ciano quase preto. E como é que se faz? Você já aprendeu, hein? Estou aqui com a cor selecionada, 2 cliques. Aqui na paleta de cores, aqui nesse desenho de paleta, está em RGB. A gente vai mudar aqui para HSB. Vamos abaixar aqui, que aqui a gente tem um controle preciso do que a gente quer. Vamos abaixar isso aqui, ó, quase preto. Vamos colocar o mesmo valor? 6. Vendo? Parece que a gente está enxergando um preto, né? Mas ele tem uma nuance de rosa do lado de cá, uma nuance de azul do lado de lá. E vamos lá. Vamos bloquear essa camada, que essa camada a gente vai ficar sem mexer nela, beleza? Seleciona o objeto. A gente já aprendeu também a bloquear na aula passada. Ctrl 2 a gente bloqueou. E vamos fazer um outro quadrado aqui um pouco menor, de 900 pixels por 900 pixels. Temos aqui nosso quadrado, mas eu quero um quadrado com a borda branca. Vamos colocar um quadrado de borda branca. Está aqui. Eu quero uma espessura de linha de 3 pontos. Beleza. E vou colocar ele centrado também na nossa prancheta. Beleza? Então agora a gente vai entender a ferramenta Mesclar. Antes de dar continuidade no nosso processo, vamos entender um pouquinho a ferramenta. Imagine aqui agora que eu tenho um quadrado aqui e tenho um círculo do lado de cá. E eu quero fazer uma transformação, mesclar esses dois objetos. Né? É o nome da ferramenta. A gente vai selecionar os dois objetos, objeto, mesclar ou blend, criar. Tá aí. Ele sai do quadrado até o círculo em algumas etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas aqui no caso. Só que essas etapas elas podem ser setadas. Tá? A gente pode modificar. Voltamos em objeto, mesclar, opções de mesclagem. A gente pode mudar aqui para 10. Opa! Tem que estar selecionado. Objeto, mesclar, opções de mesclagem, etapas. Vamos colocar para 10. A gente tem 10 etapas. E a gente pode fazer o número que a gente quiser. Mesclar,
opções de mesclagem, posso colocar 100. Tá aí, 100 objetos. Objetos, mesclar, opções de mesclagem, 3. Beleza? Deu para entender? Simples, né? Então agora vamos apagar isso aqui, só que eu preciso de um objeto. E no caso aqui, ó, eu tenho uma linha. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa linha em um objeto. Viu? Aqui a gente criou, né? Usando o, menu, o objeto expandir, a gente deixou de ser linha e agora a gente tem um objeto preenchido de branco. Vamos usar uma outra ferramenta ali do menu objeto também, que é o deslocamento de caminho. A gente vai em caminho, deslocar caminho. No caso ele está 30 pixels. Ele pegou o objeto interno e deslocou as arestas 30 pixels para fora. Se eu colocasse um valor negativo aqui, ele ia deslocar para dentro. Só como nossa linha já é muito fininha, vai ficar difícil até de enxergar. Mas a gente pode testar mais na frente. Por enquanto vai ficar assim, 30 pixels de deslocamento. Mitra é porque as pontas são pontiagudas ali, sabe? Tem uma quina. A gente tem também arredondado, ou como também tem o bicel. Vamos deixar em mitra. Ok. Temos dois objetos agora, o nosso objeto de dentro e o nosso objeto, o que foi deslocado. No deslocado, a gente vai colocar a cor preta. Opa, não é a linha. Uma cor preta. Isso. E aqui no de dentro, vou dar 2 cliques, vou colocar branco. Beleza? Agora eu vou pegar esses dois objetos, vamos desagrupar. Ctrl X, vou tirar esse aqui. Fiz um, tá? Vou pegar esses dois objetos e vou fazer a mesclagem. Tá? Vamos lá, objeto, mesclar, criar. Aí, tá aí nossa mesclagem. Já é um efeito legal, né? É feio, eu não gosto muito, mas ele vai me dar um resultado incrível quando eu mudar o seu modo de mesclagem, que é no Blend, famoso Blend Modes, que também chama mesclagem, mas é outra coisa. Ele vai mesclar a camada da frente com a camada do fundo, cada uma com uma propriedade diferente. Aqui em Blend Modes, ó, ele está dentro da painel de transparência, ele está em normal. Aqui são várias opções. Hoje nós vamos usar só uma, tá? Que a gente vai ser subexposição de cor. E preste atenção no que vai acontecer quando eu mudar. 1, 2, 3 e pá! Há um efeito de neon, super simples de fazer, super legal de fazer. Agora, vou arrastar para o lado para você entender o que acontece. Ó, lembra que a gente fez um fundo rosa com azul? E esse objeto ele continua sendo preto e branco. Mas essas cores, elas interagem uma com a outra, com o fundo, e me dá aquele efeito. Uma aula de Blend Modes ali, de mesclagem, de multiplicação, normal, subexposição de cor, superexposição de cor, clarear, tela, a gente vai ver numa aula mais para frente. A princípio, para entender isso, vamos centrar de novo nosso objeto. Tá lá nosso efeito neon. Beleza? E aqui a gente entende, ó, porque lá lembra que na nossa direita era um magenta e na esquerda era o ciano. Eu vou desbloquear essa camada e vamos girar esse fundo só para você entender, ó, como é que inverte. Agora o ciano está da direita, o magenta na esquerda. Podemos bloquear assim mesmo. Eu vou voltar como estava, assim, e vou bloquear agora tudo, tanto o neon quanto o meu fundo. Ctrl 2. Agora vamos usar a ferramenta Blend Modes para outro recurso. O Blend Modes te dá, como eu disse no início, N possibilidades. Vamos lá mais uma vez? Vamos começar usando um círculo. Tá? Vamos colocar um círculo aqui, desse tamanho tá legal, não se preocupe tanto com a medida, que o Blend Modes a gente pode depois redimensionar esse círculo. Vamos colocar num degradê, igual a gente colocou no de cima, só que eu quero com as cores agora normais, claras, vamos dizer assim. Nesse ponto aqui, ó, lembra que era um magenta? Eu vou tirar o brilho e colocar ela um magenta aceso. E lá de cá, um ciano aceso. Ó, tem uma bolinha com degradê de ciano para magenta. Vamos fazer uma cópia. Tá? Vou fazer uma cópia diferente, porque eu usei uma técnica que vai estar numa aula futura. Ctrl C, Ctrl Shift V, colou no mesmo lugar, arrastei e posicionei do lado de cá. Vamos fazer um Blend Mode disso aqui. Você já aprendeu? Vamos mesclar uma com a outra. Objeto, mesclar, criar. Ó. Só que os dois objetos eram iguais, né? Então parece que não está modificando. Mas é isso mesmo que eu quero. Só que eu quero muitas etapas aqui. Eu quero que isso aqui fique parecendo uma minhoquinha.
sabe? Então vamos lá. Objeto, mesclar, opções de mesclagem. Em etapas eu vou colocar 1000 etapas aqui. Parece demais, né? Opa, 1000. Ó, parece que agora a gente tem um objeto, um cilindro aqui, né? Mas a gente sabe que tem 1000 objetos fazendo essa mesclagem. Né? Mil figurinhas aqui no meio fazendo a mesclagem. Vamos guardar isso aqui por enquanto? Agora nós vamos desenhar uma forma comigo. Ó. Vamos pegar a ferramenta lápis, que está aqui, e vou fazer uma linha aleatória. Ó, fiz uma linha aleatória. Beleza? Deu para entender? Está aqui, vamos colocar ela, tá aqui, vamos colocá-la com a linha preta, contorno preto, para a gente enxergar a linha. Se eu seleciono o meu objeto mesclado aqui e minha linha, eu consigo substituir o caminho que esses objetos estão fazendo. E como é que a gente faz? Objeto, mesclar, aqui a gente vai substituir a lombada, ou seja, substituir o caminho que esses objetos, que esses objetos que são de círculo para círculo, né, está fazendo por um caminho novo. Vamos clicar para ver o que acontece. Olha que interessante. E agora me abriu mais um leque de opções do que fazer. Tá? Mas eu não quero essa minhoquinha. Vamos já pensar em alguma coisa? Eu vou desfazer, vou dar um Ctrl Z, tá? Desfiz, vou apagar essa linha, eu não quero. Vamos fazer um objeto com a ferramenta Pen Tool aqui e vou criar... Se você quiser criar comigo uma coisa parecida, mas fica à vontade, tá? Vamos fazer como se fosse uma letra A. E ó, vamos no olho mesmo, não estou preocupado com medida, não estou preocupado com nada. Ó. Tá aí. E vamos substituir aqui por aqui. Lembrando que o caminho tem que estar na frente do objeto, tá? O caminho atrás não daria certo. Seleciono os dois. Objeto, mesclar, substituir a lombada. Olha que legal. Vamos colocar isso sobre o nosso fundo preto. Legal demais, né? Isso, como eu disse, a imaginação fica borbulhando, né? De possibilidades. Ah, Rodrigo, mas eu não quero parar aí não. Quero mais. Mais. Vamos colocar uma ferramenta aqui de bônus, tá? Bônus. Bônus, vamos pegar, selecionar a nossa forma. Efeito. Vamos vir distorcer e transformar e vamos aplicar um tornar áspero. Olha o que vai acontecer com o meu objeto. Ele ganhou uma rugosidade. Ele pegou cada etapa, que são 1000, né, que a gente colocou, e criou uma rugosidade. Só que isso tudo pertinho, olha lá, parece um fofinho. Né? Só que acontece se eu aumentar esse detalhe ao máximo. Olha, legal. E se eu subir esse tamanho dessa rugosidade, né, dessa aspereza, para uns 30%? Vamos dar um OK? Ó, legal, né? Gosto demais desse efeito. Então tá aí. Um primeiro efeito que a gente usou a ferramenta mesclar de forma simples e prática. A gente falou de um Blend Mode, né, que era o superexposição de cor, subexposição de cor. A gente usou o mesclar para criar tanto o neon quanto o nosso A fofinho ali. E usamos também o efeito de tornar áspero. Mas, já que a gente viu o Blend Mode, vamos colocar mais um detalhezinho ali, só para a gente recordar a subexposição de cor. Lembra na subexposição de cor, tudo que era claro no degradê, ele acendeu, né? Tipo assim, ele trouxe a cor que estava atrás, e tudo que era preto, ele deixou e continuou sem trazer essa cor para frente. Então vamos pegar aqui, vamos criar um círculo. Ó, um círculo. Tá? Ele está sem preenchimento, sem nada. Vamos colocar um degradê preto para branco. Vamos colocar aqui, ó. Não no contorno. Aqui o contorno eu quero sem contorno. Aqui eu quero degradê de preto para branco. Aqui, preto para branco. Beleza? Esse preto, vamos conferir se ele é preto mesmo, se o brilho está no 0. Ele não pode ter nenhuma luzinha ali, tá? Uma corzinha. Brilho 0. Eu não quero esse formato linear. Vamos colocar esse formato aqui, ó, radial. Ó, onde é centro está claro, onde é borda, né, está escuro. Vou já mudar isso aqui, ó,
para o Blend Mode que me interessa. Blend Mode, aqui, transparência, normal, vou querer subexposição de cor. Aqui não acontece nada. Mas o que vai acontecer quando eu trouxer para dentro do nosso objeto? Olha só. Olha a magia. Olha a luz acendendo. Legal, né? Mas antes, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos trazer nosso objeto para frente, organizar, trazer para frente, para isso aqui ficar atrás dele. Ó, colocamos uma luz atrás. Podemos aumentar o tamanho para essa luz ter mais efeito. Ó, super legal, ó. Legal? Vamos fazer uma cópia? Ctrl C, Ctrl Shift V. Ele veio para frente, olha, acendeu toda a luz, mas não quero, vou tirar daqui e vou achatar esse objeto. Vamos achatar, 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 achatar. Aqui tá legal. E vamos também achatar um pouco também na horizontal. Ó, e aqui vamos colocar embaixo do ar. Ó, como se fossem uns spotzinhos de luz entrando. Olha que legal. Vamos crescer um pouco até encostar na borda. Vamos crescer um pouco até encostar na borda. Opa! Pega aqui, vamos. Isso. E tá aí. Vamos tirar um pouquinho de cima para ficar um quadradinho, para a gente não ter que ter outra coisa hoje. Tá aí. Legal esse primeiro efeito, né? Deu para entender? Foi fácil? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, me manda um e-mail, que também está aí em algum lugar. E vamos embora lá. Eu vou deixar isso aqui, né? Eu vou dar um arquivo novo e vamos começar um novo projeto. Mesmo tamanho, 1080 por 1080p, criar. Então, pessoas, agora vamos fazer o mesmo efeito, usando as mesmas ferramentas com um outro resultado. Vamos criar um degradê no fundo, usando as mesmas cores, degradê, preto para branco. Vamos colocar ele de cima para baixo, 90 graus aqui. Onde está preto, eu vou criar o ciano. Só que eu não quero esse ciano aceso desse jeito. Vocês já sabem como é que a gente abaixa essa luz um pouco, abaixa essa vibração da cor. Vamos aqui em RGB, vamos mudar para HSB e vamos abaixar. Aqui, tá bom. Do outro lado, vamos colocar o mesmo magenta. E também vou querer uma cor um pouquinho mais fechada. HSB. Aqui, tá legal. Opa, não é isso. Agora vamos fazer agora novamente um círculo. Ó, já está até com degradê, só que eu vou querer um degradê aqui de 0. E aqui eu vou querer a cor acesa. Lá em cima. E aqui também lá em cima. Agora eu não estou tão lento porque a gente já viu isso aqui, né? Vamos fazer uma cópia. Tá aqui. Seleciono os dois. Agora um detalhe. Em vez de a gente objeto, mesclar, criar, vamos usar já o atalho. Ctrl Alt B. Beleza? Seleciono os dois objetos. Vamos lá. Ctrl Alt B. Mesclou. E lembra as opções de mesclagem, que a gente também vai lá em objeto, mesclagem, opções de mesclagem? Basta a gente vir na ferramenta de mesclagem, que é esta aqui, ferramenta mesclagem, a letra W, e dar 2 cliques sobre ela. 2 cliques, tá aí. Etapas, vou colocar 1000 também. Tá aí nosso objeto mesclado com as cores que a gente quer. Tá? Agora vamos fazer uma coisa simples, a gente fez um A aquela hora, né? Vamos desenhar uma coisinha mais simples, só para a gente reforçar o efeito e ver que as possibilidades são infinitas. Vamos fazer só um círculo aqui no centro. Ó, um círculo. Desse tamanho tá legal, mas eu quero só a linha. Seleciono o círculo, seleciono o nosso objeto. Objeto, mesclar, substituir lombada. Tá aí. Só que eu quero que ele venha até aqui. Basta a gente pegar nossa ferramenta de caneta e fazer mais um nozinho até onde é que a gente quer que vai. Ah, Rodrigo, mas ainda não está tão legal. Queria um diferencial aqui. Vamos colocar esse círculo de baixo um pouco maior. 2 cliques aqui, a gente pega ele, a gente cresce ele um pouquinho. Opa. Aí, ó. Crescemos o nosso círculo um pouquinho. 2 cliques fora, voltou. Vamos colocar o efeito para ficar peludinho, né? Lembram? Vamos lá. Vou fazer não. Mentira, vamos lá. Efeito. Distorcer e transformar, tornar áspero.
Deixou áspero. Vamos colocar ele com o máximo de detalhes possíveis. Tá aí. E vamos colocar um tamanho de novo de 30%. Vamos dar um OK aqui. Podia dar um visualizar, mas já vamos dar um OK. Tá aí. Ah, que legal o nosso bichinho peludinho. A gente pode diminuir ele um pouquinho de tamanho. Tá aí. E aquela hora a gente fez um brilho embaixo, né, usando o modo de mesclagem subexposição de cor. Aqui vamos fazer ao contrário. Vamos pegar no círculo. Vou fazer um círculo aqui. Vou colocar um degradê de preto para branco. Com ele radial. Só que agora eu quero o miolinho preto. Vamos lá? A gente pode só inverter aqui, ó. Inverter o degradê. Miolinho preto. Vamos lembrar se o preto está bem pretinho. HSB bem pretinho. E a gente vai usar o modo de mesclagem agora de multiplicação. Normal, multiplicação. Tá? Parece que não aconteceu nada, mas quando eu colocar sobre as cores, ó. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou achatar ele. Bem achatadinho. Tá aí. E vou diminuir a opacidade dele para 50%. Um pouco menos. 30%. Legal, né? Então a gente fez esse efeito. E a gente tinha feito também, com as mesmas ferramentas, o nosso asinho peludo, né? Agora vamos fazer, para terminar, mais um efeito usando Blend Modes, mas nada de peludinho. Só um efeito visual, tá? Mas que a gente pode usar no nosso design em N situações. Um arquivo novo, 1080 por 1080p, novamente, criar. Agora eu quero um fundo só preto. Um quadrado aqui. Vou inverter as cores, não quero contorno, e eu quero um preto bem pretinho, tá lá. Com a ferramenta lápis, que está aqui, a letra N, se eu fosse usar o atalho, vamos desenhar aqui, ó, vamos desenhar do lado de fora para a gente enxergar uma amebinha, de qualquer forma, aqui, ó, uma ameba, e vamos fechar ela aqui, ó. Beleza? Vamos colocar o contorno dela preto. Vou pegar um preto aqui, isso. E vamos fazer uma cópia dela, Ctrl C, Ctrl Shift V. E vamos crescer ela. Tá aí, era a nossa amebinha, a mesma amebinha, um pouco maior. Vamos colocar essa linha bem fininha, com 0,3. E com outra cor, vamos colocar ela com um ciano. Tá aí, né? Vamos selecionar os dois objetos e já colocar dentro do nosso quadrado, ó. Tá aqui. Ah, tá aí o nosso efeito. Mentira. Tá com os dois objetos selecionados. O objeto de dentro, o de fora. Como é que é o atalho? Ctrl Alt B. Voilá. Olha que legal. Bacana, né? E aqui é a mesma coisa. A gente pode controlar quantas etapas tem. 2 cliques. Etapas especificadas. Está com 254. Se eu quiser colocar com 1000. Vai ficar tipo um sólido. Vendo? E se a gente colocar com menos, com 100, ok, a gente tem esse wireframe desenhado aí. E se a gente pegar a nossa linha de fora, ó, e a gente aplicar um degradê nela, vamos apagar esse preto, colocar esse azulzinho para cá, e vamos colocar esse aqui, já que a gente usou sempre ciano e magenta, e vamos dar 2 cliques, ver o que acontece. Olha que legal. Então, quando eu falo que a ferramenta mesclagem ela nos proporciona opções diversas de criatividade para desenvolver nossas peças, é porque realmente ela é infinita de possibilidades. A gente sabendo misturar um recurso de degradê com um efeito, com a mesclagem, com um blend mode, o fundo que está aplicado, a forma que se desenhou, está aí nosso processo criativo desembolando. Basta a gente pensar um pouquinho. Então, por isso é só. Por hoje chega. Legal demais você estar até agora aqui comigo. Fico feliz você estar acompanhando o nosso canal, acompanhando o nosso material. Não sei se você baixou o e-book, se não, vai lá e baixa o e-book também. E, no mais, nos vemos por aí. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Abração, designer, e nos vemos logo logo.